Olá pessoal, essa é a nossa primeira aula de matemática básica, tá, para concursos. Ela foi baseada nessa última prova aqui da Petrobras, que aconteceu agora em abril de 2023, né, para nível técnico, né? Ela fez parte então da prova de conhecimentos básicos, né? E eu estou focando na parte de matemática, né? Além de matemática, conhecimentos básicos engloba português também. Essas questões que eu vou resolver agora são da 21 a 24, ela está dividida em pacotes por conta do tempo, assim, para fazer um vídeo mais curto. Tá? Meu nome é Henrique Fiorenzo de Lima e eu estou começando esse canal, agora há pouco tempo eu comecei, motivado por esse concurso mesmo, e alguns já me conhecem, se não me conhecem, né, aproveitem aí para se inscrever no canal e acompanhar a gente, ok? Vamos lá. Bom, os objetivos, né, basicamente são resolver as questões mostrando os principais atalhos, tá? Identificar os tópicos, né, que é importante para que a gente estude aqueles que a gente está precisando mais, né? Desmistificar a prova, tanto a prova quanto a própria matemática, né? Porque tem muita gente que tem medo de matemática, né? E não tem motivo, tá? A ideia é tentar mostrar para vocês que não tem nenhum mistério com a matemática, né? E também a gente pretende dar dicas de como utilizar as melhores estratégias para cada questão, enfim, para a resolução da prova, ao longo da prova, etc. Né? Também vou estimar o tempo necessário para cada questão, isso é importante para a administração do tempo. E espero estar contribuindo aí para a aprovação de vocês, né? E se gostarem ao final, né, não esqueça de curtir, se inscrever, né, e indicar para os amigos, compartilhar, etc. Bom, vamos lá. Onde é que aparece esse conteúdo? Na matemática básica aparece na prova de conhecimentos básicos para provas de nível técnico da Petrobras e muitos outros cargos, né, que eu não me dedico. Na verdade, eu sei que tem, mas eu foco em Petrobras, até porque eu trabalho na Petrobras e eu, né, não tenho tempo de me dedicar mais do que tão somente, né, quando sai os concursos da Petrobras, né, enfim. Né? E essas provas são iguais para todos os candidatos, ou seja, né, o que cai de matemática para o técnico de operação, mesmo que para o técnico de administração, que é o mesmo para o técnico de enfermagem, etc. Né? Mas ela também aparece, né, o tema, né, aparece também nos conhecimentos específicos de alguns cargos de nível superior, como por exemplo a administração, entre outros. Né? Tem outros que também caem, às vezes com um pouquinho mais de profundidade ou com menos, mas também, né, se observa. Né? E, na verdade, né, uma coisa que a gente sugere, né, é observar sempre no edital se essas questões são eliminatórias simplesmente, ou se elas também são classificatórias. Tá? Por quê? Porque se elas são eliminatórias, às vezes fazer o mínimo suficiente para passar, né, e dedicar o resto do tempo para as questões que vão realmente te classificar pode ser uma boa estratégia. Isso eu vou ter um vídeo falando só sobre isso. Aí é um vídeo sobre estratégia, não resolução de questões, tá? Mas são coisas distintas e precisam ser tratadas de forma de forma específica, tá? Então, né, nesse caso, como ela também valia para a classificação, então ela tinha que ter ser dado a mesma importância para ela como para as demais questões da área específica. Vamos lá. Outras possibilidades, tá? Essas questões do Sebrasp, né, como a gente vai mostrar aqui, elas são questões certo e errado, né, que uma marcada em desacordo com o gabarito anula uma, né, que tenha sido corretamente respondida. Né? E existe um alto índice, né, o Sebrasp ele tem essa característica, um alto índice de anulação de questão, né, principalmente nos conhecimentos específicos, menos comumente na de conhecimentos básicos, porém isso acontece, tá? Mas tem um detalhe que é outra dica de estratégia, que é o seguinte: se a questão parece não fazer muito sentido, vocês estão tendo dificuldade de entender, pulem, porque isso aí pode ser que não seja um problema com você, seja um problema com a questão, e essa questão pode vir a ser anulada posteriormente. Então não percam tempo com ela, façam as outras, no final voltem para ela, sobrou tempo legal, pensem melhor e tentem fazer, né? Às vezes vocês vão conseguir fazer, às vezes vão continuar com dúvida, às vezes vão decidir se melhor chutar, não chutar, vocês vão usar o critério de vocês, mas pelo menos vocês não vão ter gastado tempo, às vezes um tempo inútil com essa questão, porque mesmo que tu chute ela seja anulada, ou chute e erre, né, acertando ou errando, ela sendo anulada, tu vai ganhar igual, né? E se tu deixar em branco, vai ganhar igual, porque, né, a questão anulada ela é contabilizada para todo mundo. Né? Também existem as questões típicas da Sesgran Hill, que são questões de múltipla escolha, com escolhas relativas, não é o que a gente vai fazer aqui, mas só para vocês saberem, né? E tem um baixo índice de anulações na banca da Sesgran Hill especificamente. Mas vamos adiante. Bom, nessa prova são 20 questões de matemática, né, da 21 a 40, que a gente vai mostrar aqui nesse vídeo da 21 até a 24. Né? A gente vai apresentar essas 20 questões em 5 vídeos distintos, tá? Cada uma com um bloco de questões.
né? Elas também podem, em alguns casos, não é o caso dessa aqui, porque tem vídeo com 5 questões, vídeo com 3 questões, né? Tem algumas provas da Sebrasp que já foram assim, é um enunciado e 5 afirmações, né, numeradas de 21 a 25, 26 a 30 e tal, né, que você tem que dizer se é verdadeiro ou falso, certo ou errado. Né? Nesse caso aqui, ela não tem esse rigor das 5 afirmações para cada enunciado. Né? Tem enunciados com 2 afirmações, tem enunciado com 1 afirmação e tal. Né? E outra coisa, eu resolvi essa prova sem estudar. Eu peguei, do jeito que eu estava, aqui, baixei lá no site da Sebrasp, baixei a prova e comecei a resolver, tá? Sem estudar. Por quê? Para simular a dificuldade encontrada pelo aluno, assim, que cai de paraquedas lá. Claro, né? Não necessariamente, às vezes o cara estudou, mas vai saber algumas, outras não e tal. Então é para não trapacear. Eu queria sentir a dificuldade do aluno, né? Então, eu recomendo que vocês peguem caneta e papel, né, e guardem as calculadoras. Não resolvam calculadora porque você tem que começar a treinar a fazer conta de cabeça agora, ou no papel, que seja né, um rascunho qualquer aí, mas façam isso por favor. Né? E se precisar, pausa o vídeo e resolva junto, né, junto com as questões que eu estou resolvendo, porque é importante que vocês entendam e façam vocês mesmos, para que vocês saibam reproduzir isso na hora da prova. Tá? Não adianta só olhar e parece que entrou na cabeça, daqui a pouco entra para um ouvido e sai para o outro, né? E quando viu na hora da prova, putz, como é que era mesmo que era feito e tal, não pratiquei, né? Então, para que isso não aconteça, recomendo, né, fortemente que vocês, né, façam isso. Mas vamos lá. As questões da 21 e 24 elas são apresentadas assim, tá? Um grupo de estagiários, aqui está o enunciado e assim, no caso aqui, 4 afirmações, tá? E eu recomendo, né, vocês usarem a técnica Whiskas-Sachê. O que é essa técnica Whiskas-Sachê? Não sei se vocês lembram da propaganda lá da Whiskas-Sachê, uma propaganda antiga, deve ter mais uns 10, 20 anos, né? Onde a pessoa lá, dona de um gato lá, né, tutora de um gato, né, chegava lá falando, meu gatinho, não sei o que e tal, eu tenho aqui, não sei o que e tal, Whiskas-Sachê. E o gato só enxergava, blá, blá, só ouvia, né, blá, 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 Whiskas-Sachê. Ele só entendia tudo que a dona dele estava falando, a frase, né, a parte da frase, as palavras Whiskas-Sachê. E ele vinha correndo, né. Então é a mesma coisa, a gente tem que ver aqui, ó, blá, 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 Whiskas-Sachê, blá, 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 Whiskas-Sachê. Exatamente isso, tá? Por exemplo, aqui tem um enunciado que fala que o estagiário é considerado eficiente quando ele demora no máximo 9 minutos para realizar uma determinada atividade, um atendimento, uma montagem, o que quer que seja. Não importa, tudo o resto é blá blá blá. Tá? Mas no máximo 9 minutos. Quando eu digo no máximo 9 minutos, inclui 9 minutos, tá? Não é tipo assim, é menor que 9 minutos, pronto. Então, se for 8,99, sim, 9 já não é menor que 9. Então, mas quando ele fala no máximo inclui. Então, 9 atende, ok? E aqui ele bota algumas afirmações, né? Vamos lá. Essas 4 questões, os tópicos que elas abrangem são basicamente frações, potenciação e progressões, né? Tanto a de frações e potenciação também envolve a transformação de unidades, e aqui progressões é PA e PG, né? Aqui eu classifiquei também como em relação à dificuldade, né? Eu achei que essa aqui é muito fácil, que tem que saltar os olhos de vocês, né? A fácil também, todo mundo tem condições de acertar, e a média, vocês têm talvez, quem sabe, uma desculpa para não acertar ou para ter dúvida e tal. Mas vamos lá, vamos transformar as médias em fáceis como estudando, né? E aqui o tempo que eu gastei para fazer essas questões. Mas eu fiz isso aí ontem à noite, eu estava com sono e tal, né? Então, dá para dizer, né, que é um tempo que não é muito desafiador. É um tempo que eu poderia fazer bem menos tempo que isso, né? Vocês também, eu acredito que sim, tá? Desde que estejam descansados, tal, como se espera que vocês vão para uma prova. Tá? Então aqui, por exemplo, né, aqui está a leitura aqui das partes que interessam, tá? Estão sublinhadas as partes que interessam, né? O resto é tudo blá blá blá, ok? Né? E um ponto aqui que eu chamo a atenção, né? Eu não vou dar aula de PG, assim, da teoria da coisa, né? Mas entenda o seguinte, é um ponto de atenção, tá? A PA, ela cresce com a razão positiva, ou seja, se eu tenho que somar, por exemplo, a minha PA começa em 1 e a razão é 1, né? Então ela vai subindo de 1 em 1. Então é 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então se a razão é positiva, sobe. Se a razão é negativa, desce. Então se é menos 1, então é 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3. A PA vai descendo. Né? E a PG, né? Para a PG ser decrescente, a razão tem que estar entre 0 e 1. Se for 0,
né? Aí é, sei lá, 50, V0 é 0, aí não faz sentido, porque é uma sequência de zeros, né? 0 é 0 e assim por diante, né? Então não, é uma PG meio tosca, né? Sem muita utilidade. Né? É uma PG que pode ser uma PA, né? Que eu tenho uma PG de razão 0, 50, o primeiro termo, o segundo é 0. Né? Pode ser uma PA de razão menos 50, em que a primeira... Não, se bem que se fosse uma PA, ela ia ser 50, 0, menos 50, assim por diante. Mas, enfim... Né? Não seria uma sequência, sim seria talvez a não ser que interesse aquele monte de zeros depois, né? Seria simplesmente um par ordenado, 50 a 0, por exemplo. Né? Ou um conjunto, né? Par ordenado não, desculpa. Um conjunto de dois elementos, o 50 e o 0. Né? Então, para ela ser decrescente, ela tem que ser menor que 1. Por quê? Porque se eu só multiplicar por 1, ela vai ser sempre igual, vai ser uma PG constante. Se eu multiplicar por um número maior que 1, ela vai ser crescente e exponencial, né? Porque é como se fosse juros compostos, né? Juros sobre juros. Ou seja, a razão vai estar multiplicando o valor majorado. Então, o acréscimo a cada passo é maior. Né? Então, sem querer complicar muito, né? Mas, então, entre 0 e 1 vai ser uma PG decrescente, e se for menor que 1, por exemplo, a razão, vai ser aquela PG, né, daria um resultado, vamos dizer assim, alternado entre valores negativos e positivos, ou seja, 50, se eu botar menos 1, é menos 50, vezes menos 1 de novo é 50, e vai ficar oscilando entre menos 50 e 50, por exemplo. Se for menos meio, então é 50, menos 25, mais 12,5, menos 6,25, assim vai. Ou seja, é uma PG, né, que ela é decrescente na amplitude, mas ela é oscilatória, né, por exemplo. Isso aí é muito detalhe, tem mais a ver até na física, a gente vê alguma coisa assim, mas é só, vamos dizer assim, até acho que eu gastei muito tempo explicando uma coisa assim, que é interessante vocês perceberem, né? Bom, mas vamos lá. E outra coisa, aqui ele fala assim, ó, eu botei essa observação porque aqui ele fala 18 minutos, então o último terá demorado mais de 10 minutos. Ou seja, ele tem que prestar bastante atenção no texto, né? O último terá demorado mais de 10 minutos. Poderia estar um não terá demorado, porque aí ele inverte. Então, às vezes, é para vocês saberem se tem que ser maior ou menor que aquilo, para vocês estarem comparando as grandezas de forma correta, para saber se aquela afirmação faz sentido ou não faz. Para saber se ela está certa ou está errada e marque corretamente. Então, às vezes, o cara faz a conta certinho, lê mal e marca errado por besteira. Tá? Mas vamos usar as resoluções, vocês vão ver que vai ser bem rápido agora. Né? Então, a gente sabe que tem que ser no máximo 9 minutos. E aqui, ó, o atendimento do estagiário eficiente durará no máximo 3/20 de hora. É isso? Bom, isso aí é uma questão, pessoal, do ensino fundamental 2. É frações, tá? Frações com mudança de unidade, né? Então, 3 horas equivale a 3 sobre 20 horas, equivale a 3 sobre 20 vezes 60 minutos. Cortando o 20 com 60, é 3 sobre 3, 9 minutos, na mosca. Né? Então, resposta certa. Né? Simples assim. Não consigo voltar aqui, mas eu gastei 30 segundos, ali tinha uma observação porque incluía a leitura daquele enunciado, tal, que eu li o enunciado. Eu fiz a leitura rápida ali do blá blá blá, né, sem perder muito tempo, mas enfim, gastei 30 segundos, tá? Vamos lá, continuando. Essa aqui eu já gastei 45 segundos. Por quê? Porque envolvia a continha, fazer continha na mão. Né? Não fiz de cabeça. Podia até fazer de cabeça, mas corre risco de errar. Então vamos fazer na mão, né, para não ter dúvida. Né? Aqui ele fala que os atendimentos de estagiários sempre inferiores a tanto será considerado eficiente. Então, beleza. Então, isso aqui tem que dar menor ou igual a 9. Se der maior que 9, ele não vai ser eficiente. Então, a afirmação vai estar errada. Se ele afirmasse o contrário, então estaria errada se isso aqui fosse menor que 9, então ele seria eficiente. Aqui está dizendo que não. Né? Então, não é o caso. Né? Vamos lá. É outra questão de ensino fundamental 2, né? Que é a potenciação. Né? 0,5 elevado a 3, é 0,5 vezes 0,5 vezes 0,5, que dá 0,125 horas, né? Que, transformando para minutos, dá 7,5 minutos. Né? Só multiplicar por 60 minutos. Né? Menor que 9, então tá certo. Resposta C, certa. E essa aqui já começou a complicar um pouquinho. É uma PA, né, que eu vou resolver do jeito assim, ó, eu não lembro, não fiz por lembrando é bom saber a equação, é excelente, tá? Mas eu fiz sem lembrar a equação, porque, né, para dar aquela impressão de tipo assim, ó, sem ter estudado, eu conseguiria resolver isso aqui, eu consegui, acho que vocês também conseguem. Pela definição de PA é o seguinte, ó. De janeiro a julho, né, a gente tem 7 meses, incluindo janeiro, né, são 7 meses. Né?
Bom, janeiro, fevereiro, março, pode até contar nos dedos, mas são 7 meses, né? É o mês 7, né? Do 1 ao 7, são 7 elementos. Então são 7 elementos da PA. E aqui, lendo aqui, a gente vai entender que ele termina com 2.500 atendimentos, né? E a cada mês, né? Tipo assim, ele vai aumentando, é uma PA crescente, de razão 75, né? Ou seja, ele vai aumentando até 2.500, né, no 7º mês, né? 75 atendimentos por mês, né? Então são 6 vezes, porque o 7º mês é 2.500, então eu tenho que ir de trás para frente, eu tenho que, em vez de, eu vou da frente para trás, né? Se eu for avançando no tempo, eu tenho que ir somando 75, se eu pegar o último, voltando, eu tenho que subtrair 75. Né? E são 6 vezes, por quê? Porque o 7º mês já é 2.500, então o primeiro é uma vez, o mês de junho seria uma vez 75 a menos, em maio 2 vezes 75 a menos, até 6 vezes 75 a menos, né? Então foi o que eu fiz, 2.500 menos 6 vezes 75 dá 2.500 menos 450, que é o resultado desse produto, que dá 2.050, que é menor do que 2.100. E aqui ele está falando que vai ser superior a 2.100. Então, resposta errada, né? E aqui eu gastei 1 minuto e 15, tá? Sem usar a equação, só com conceito. Né? Se eu fosse usar a equação, já ia dar direto isso aqui, ó, pessoal. Formalmente, então, a equação é isso aqui. Quem sabe decor, não vai nem ter que raciocinar, vai direto para aqui. Aí o que é o AN? O AN é o 2.500, que é o último termo da PA. O A1 é o que eu quero saber. Né? O 7 é o número de meses, que é menos 1, que é justamente esse 6 aqui, que multiplica por 75. Ou seja, o que eu fiz aqui foi ir de cara para isso aqui. Eu peguei 2.500 menos isso aqui, que é o 2.500, menos isso aqui, que vai dar o A1, que eu achei que é 2.050, que eu comparei e vi que é menor, então a resposta está errada. Simples assim. Vocês poderiam, ou seja, vocês poderiam, quem estudou, né, poderia resolver mais rápido do que eu resolvi aqui. Essa aqui eu demorei um pouquinho mais, porque envolve, vamos dizer, um raciocínio um pouco mais complexo, né, mas vocês vão ver que é a mesma coisa, tá? Basicamente é a mesma coisa. Ele diz que são 15 atendimentos, né, que ele faz. Ele quer saber a evolução dos atendimentos. Né? No anterior ele falou quantos atendimentos por dia ao longo dos dias. Aqui ele está falando o tempo necessário para cada atendimento ao longo de 15 atendimentos. Então o N é 15 atendimentos, ponto. E ele fala que o primeiro ele começou com 18 minutos, né, e ele quer saber o último, que é o 15º, né, sendo que a razão é essa aqui. Né, a razão aqui. Né? Então, basicamente é o seguinte, puxa. Se o primeiro é 18, o segundo vai ser 18 multiplicado por isso aqui, que é um número que tem que ser, pode ser menor ou maior que 1. Se for menor que 1, ela é decrescente, se for maior que 1, ela é crescente. Né? Nesse caso aqui, 2/3 é menor que 1, então a raiz de 2/3 também vai ser menor que 1. Né? Então ele é decrescente, beleza. Né? E ele está dizendo, ele está querendo saber se o último vai demorar mais que 10 minutos. Né? Beleza, então vamos lá. Né? Vamos lá. Aqui eu não botei, ó. Eu não botei o valor. Ah, não. Já vamos lá. Eu vou resolver direto aqui, né? Mas enfim. Vamos lá. Então, sabendo que no segundo eu vou estar multiplicando pela razão. No terceiro eu vou estar multiplicando esse produto aqui de novo pela razão. Então, é a razão elevada ao quadrado. Então, vocês percebem, já lembram de cara, né? Sem lembrar da fórmula, né, que a cada passo eu aumento o expoente aqui. Só que são 14 vezes, porque o 15º é o primeiro elemento, né, o segundo elemento vai ser com isso aqui igual a 1, o terceiro elemento vai ser com o expoente igual a 2, né, então o 15º vai ser com o expoente igual a 14. Né, que basicamente, né, formalmente falando, é exatamente isso. O enésimo item, né, o elemento, vai ser o primeiro vezes a razão elevado na Q na n-1, que é isso aqui. Né, o primeiro é 18, o Q é esse valor aqui que ele deu aqui, né? E o n-1 é 15 menos 1, que é 14. Né? Aí como é que mas como é que eu faço essa conta aqui? Pessoal, vocês lembram lá, né, que um número elevado a outro, né, é igual a 1 sobre aquilo. E quando eu tenho a raiz quadrada, desculpa, um número elevado a outro, né, se eu desculpa, me engasguei aqui. Vamos lá. Esse número aqui sim, é a mesma coisa que esse aqui, 2/3 elevado a 1/7. E um número elevado a outro e elevado a outro é o produto dos expoentes. Então, 1/7 vezes 14 dá 14 sobre 7, que dá 2. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2/3 sobre 2, né? E dá 4 sobre 9, né? 18 vezes 4 sobre 9. Eu corto 18 com 9, dá 2. 2 vezes 4, 8.
que é menor que 10 minutos. Ou seja, aqui que eu me atrapalhei ali, que eu olhei, mas eu só botei que é menor que 10, não botei o valor que eu achei. Deveria ter colocado aqui, mas ok, né? É 8 minutos, né, que é menor que 10, então ele está dizendo que vai ser mais demorado, mais do que 10 minutos, vai demorar mais que 10 minutos. Então a resposta está errada, né? A afirmação está errada, então ok, né? E é isso, pessoal. Né, demorei um pouquinho mais do que eu esperava, 19 minutos, eu queria fazer vídeos mais curtos, 5 minutos, mas esse foi mais longo porque eu dei uma explicaçãozinha inicial lá, os próximos vão ser a resolução direta das questões, beleza? Inclusive as questões que eu errei, eu vou falar, essa aqui eu errei por causa disso, eu tropecei nesse... Teve 2 questões que eu errei nessa prova, né, e uma eu deixei em branco, porque eu não lembrava da equação lá, uma de análise combinatória, né? Então, tipo assim, sendo bem transparente, bem honesto, ninguém é perfeito, ninguém precisa acertar todas, né? E claro, se eu tivesse estudado, provavelmente eu ia ter acertado todas, né? Porque eu tenho facilidade. E se vocês estudarem, vocês vão ter condições de acertar todos também. Vão deixar muitos candidatos para trás. Então, se gostaram do vídeo, ó, não se deixem de se inscrever no canal, curtir lá e compartilhar com os amigos aí para nos dar força, ok? Muito obrigado.